eu fazer uma pergunta que eu tenho até curiosidade. Sei lá, treinava, a luta estava marcada, aí chegou lá, perdeu. Como é que era a tua cabeça quando você tinha uma derrota? Lyoto Machida é atleta, casado e pai de 2 filhos. Começou os treinos de karatê aos 5 anos com seu pai, Yoshizo Machida, e nunca mais parou. Dedicou cerca de 20 anos aos octógonos, onde conquistou o título de campeão do UFC. Hoje, seu ritmo continua ainda mais intenso que antes, só que fora dos campeonatos e dentro de um propósito maior: treinar pessoas comuns, atletas e lutadores, sempre com a disciplina que desenvolveu em todos esses anos. Para Lyoto The Dragon Machida, tudo é treino, e treino é tudo. Como que você trabalha nesse lance? Pô, eles são filhos do Lyoto Machida. E como que você lida isso na cabeça deles pra ele entender que a maior batalha é com eles mesmos, mas eles acabam sendo seu filho, então por mais que você fale assim, não tem comparação, pô, eu tô com meu pai ali, talvez alguém vai ter uma expectativa maior sobre você vai ter que saber sempre lidar com essa cobrança, talvez. Como que você faz isso? Não é fácil, sabe? Ainda mais me dividir entre treinador e pai, então assim, até onde eu posso ir? Né? Até onde você pode ir? Turma, recado rápido de um dos nossos patrocinadores, que é a Trinca. A Trinca lançou a temporada 2025 e você não pode ficar de fora. Agora, o Vibra São Paulo é a casa da Trinca. Estamos em cartaz na maior casa de shows de São Paulo e transformamos ela na maior sala de aula do Brasil. Conteúdos inéditos, temáticos, ou você pode comprar o NL Pass ou ir em umas sessões, cada sessão tem um tema diferente. Ou seja, a Trinca 2025 veio com tudo, tá uma loucura e você não pode ficar de fora. Uma das cadeiras da melhor e maior sala de aulas do Brasil tem que ser sua. Eu, Flávio Joel, contamos com você. Clica no link para garantir o seu ingresso ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, tá bom? Te vejo na Trinca 2025. Agora, vamos ao episódio. Tchau. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje eu recebo ele, lenda. Cara, gravou o nome dele no hall de um esporte que sempre acompanhei muito. É um cara que eu admiro, tem uma história incrível. Já tava perguntando um pouco dele. Na hora que eu vi 2, 3 perguntas antes de abrir o podcast, eu falei, calma, eu tenho que perguntar isso lá dentro. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Até temos presença aqui no nosso estúdio. Então, primeiro, queria palmas para Lyoto Machida. Palmas, produção, para Lyoto Machida. Obrigado. Primeiro, obrigado, tá? Pela presença. Obrigado pela oportunidade. Eu trouxe um tema. Você viu que o nosso podcast é sugestivo, né? É como você fez isso. Então é a partir de um como. Eu acredito muito que sucesso deixa rastro. Sim. Acho que todo sucesso ele deixa um tipo de rastro. Eu acho que existe uma lógica no caos das pessoas que conseguem performar acima da média, conseguem realizações acima da média, seja essa pessoa empresária, empreendedora, vendedora, atleta, né? Então, e eu gosto muito porque a sugestão da nossa pauta aqui, eu gostei muito quando eu falei com a produção, é como criar uma mentalidade inabalável para 2025. A gente está gravando esse podcast num final de ano. Muitas pessoas elas ficam mais sensíveis numa virada do ano, né? Não sei como foi o ciclo. Para muita gente o ciclo foi incrível, para as pessoas foi desafiador. E eu acho que principalmente dentro da tua carreira, né, Lyoto? A mentalidade... E, cara, eu não consigo nem imaginar o que passava na sua cabeça entrar no octógono, porque, cara, eu acho que é diferente. Eu fico tentando lugar eu como vendedor, né? Quando eu vou para uma venda importante, sabe? Eu vou com uma venda grande, que pode fazer a diferença. Você vai meio com uma... Agora, entrar no octógono é aquela coisa que você fala, porra, será que eu vou sair, né? Eu vou uma porrada, cara. Literalmente, eu vou sair. Então, a gestão das emoções, que acaba sendo um grande triunfo para empreendedores, empresários, a gestão das emoções, ela acaba sendo decisiva, né? Então, a primeira coisa é, como é que você faz e fez para gerenciar as suas emoções frente a um desafio? Assim, cara, primeiro eu vou falar um pouquinho, né, da onde eu venho para poder explicar isso tudo. Boa. Meu pai, ele é japonês, né? Então, quando ele veio para o Brasil, em 1968, ele nasceu no pós-guerra. Então, ele tinha essa cultura da construção do Japão. Nasceu lá, né? Chama de Yamato Tamashi. Yamato Tamashi é aquele espírito japonês antigo, né? De construção, de entrega. Então ele trouxe tudo isso com ele. E quando meu pai chegou no Brasil, quando ele formou a família dele, o principal objetivo não era formar um campeão. O principal objetivo era
formar um cidadão preparado para ajudar a sociedade, para servir, para ser um homem de bem. Então, partindo desse princípio, tudo que ele ensinou pra gente estava voltado para esse lado emocional. Muito, muito. Seu pai era lutador? Meu pai é lutador, meu pai é meu mestre. Né? Ele que me formou até eu me tornar campeão. Foi tudo uma história só, sabe? A gente junto, meus irmãos também me ajudando. E assim, existem 3 mentalidades no Japão que o samurai usava, que chama de Mushin, significa mente vazia. A mente alerta, mas a mente vazia. Uau. Zanshin significa aquele estado de reserva, aquilo que sobrou, que o japonês falava assim, quando passou a batalha, ajusta o capacete. Significa assim, você tem que preparar para um próximo momento. Né? Entendeu? Muito bom. E o terceiro é o Fudoshin, que é a mente inabalável. O que é essa mente inabalável? É assim, no momento de êxtase, de euforia, né, de vitória, você não se exceder muito. Porque aquela emoção, ela por si só, ela já tem uma contrapartida. Né? Porque aquele momento vai passar. Então você tem que estar preparado para um segundo momento. Então, o momento de euforia, ele não pode ser descontrolado, né? E também o momento de dificuldade, ele não vai ser um momento que você se torne tão deprimido, depressivo, porque também vai passar. Então, esses estados mentais que os samurais usavam, meu pai, aos poucos, ensinou a gente desde garoto. Né? Então, você tem que gerir as emoções desse jeito. Que no final do Fugir dos Ovos, é o mesmo que muita gente fala, né? Na Grécia Antiga falava isso, né? O Império Romano, o pessoal Marco Aurélio também falava essas coisas. Sim. A mente estoica. Então, acaba que a gente chega no mesmo ponto, com diferentes nomenclaturas, diferentes maneiras de ver. Então, quando eu estava lutando profissionalmente, isso era uma coisa que eu trabalhava muito. Porque assim, eu sabia que a técnica ia estar lá. É uma questão de treino. Você se prepara, você está no alto nível, você se prepara 2, 3 meses para uma luta, para aquele adversário, a técnica vai estar lá. Mas existem muitas mudanças que ocorrem, muitas variantes. Às vezes troca o adversário, às vezes você se machuca no meio, como já aconteceu comigo, 10 dias antes eu torci o tornozelo, e aí luta ou não luta. Então tudo isso são coisas que acontecem não só na vida de um lutador, mas na vida do empreendedor, né, improvisos, tudo isso você tem que estar preparado. E quando você não está preparado para essas situações, aí você frustra, aí o medo aumenta, aí você deprime. Então, para mim, sempre foi assim, né? Meu pai ensinou uma coisa para mim, eu sempre vou falar um pouquinho do meu pai, porque não tem como tirar isso. Como ele chamava? Matida, seu Matida, ele né? Tá vivo? Tá vivo, tá com 79 anos. Então ele falava assim, até hoje eu ligo para ele e falo, pai, como é que você tá? Ele fala, hoje é o último dia. No início eu não entendia isso, mas ele fala isso sempre para mim, hoje é o último dia. É porque quando a gente vive como se hoje fosse o último dia, você tem uma entrega naquilo que você está fazendo. Uau. Você não está preocupado só com o resultado, só com o futuro, né? Você não usa o meio para atingir um fim. O meio já é um fim em si. Então, muitas vezes eu ia ter uma luta. Todo mundo quer ganhar, claro. Você é um empresário, todo mundo quer fazer um grande negócio, quer fazer uma grande palestra, lucrar mais, isso é normal. Mas, se você se preocupa tanto com isso, você deixa o momento mais importante passar. Porque aquele momento que você está treinando, aquilo que você tem que botar energia, aquilo é o fim em si. Uhum. E aí a ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque você está vivendo aquele momento como se aquele momento fosse o mais importante. Uhum. E quando chegar o dia da luta, aquele momento é o mais importante. E assim a vida acontece. Mas muita gente não, fica preso, né? Não, eu tenho que ganhar, é porque se eu não performar, aquilo importa demais. E tudo aquilo que importa demais, você sofre. Cara, você me deu uma porrada aqui, entrou o golpe. Cara, teve uma que você falou que foi muito forte. Acabou a guerra, ajusta o capacete. Sim. Na verdade, as pessoas ajustam, a maioria das pessoas acha que acabou a guerra, tira o capacete. E esse seu ajusta o capacete foi fundamental, porque... dá acho que alinha a expectativa da pessoa, né? Sim.
Acho que o que desalinha a expectativa da pessoa é achar que uma vitória... Uma vez eu ouvi uma frase que o maior inimigo do sucesso futuro é o sucesso presente. Cara, achei... É porque assim, não acaba ali, né? O samurai tá falando, não acaba ali. Você vive aquele momento, você entrega tudo ali, mas acabou, qual é o próximo? Tipo assim, eu tô sempre preparado, eu tô sempre treinando, eu tô sempre nesse estado de preparado para enfrentar as situações, preparado. Mas por isso que dia a dia é importante. Você vai para academia de musculação, você faz um dia e acha que vai ter resultado. Não é. É dia a dia, é a constância, é o treino, é a preparação, é isso que faz a diferença. Mas muita gente faz isso e esquece de colocar o foco no que você está fazendo. E foca lá na frente. E aí tem muita ansiedade, muito medo, muita frustração, porque o cara tá toda hora à frente. Seu pai te preparou para ser um lutador? Ou ele usou as artes marciais como uma base de formação? E aos poucos você foi tomando a própria decisão e falou assim, pai, eu quero lutar. Como você chegou? Não, exatamente o que você falou pelo segundo momento. Meu pai, ele usou a arte marcial como formação. Usar isso para formar um indivíduo. Eliminar as dúvidas, os medos. Mas eu poderia ser um médico, eu poderia ser um empresário, qualquer coisa. Mas eu tinha dentro de mim esse espírito competitivo. Eu queria competir. Então, quando eu assisti o UFC pela primeira vez, em 1993, eu tinha 15 anos, eu olhei aquilo e disse, caramba, eu quero isso pra mim. Eu queria viver da luta. Eu queria viver do esporte. Gostava muito de treinar. Gosto, até hoje eu treino, né? E aí eu fui falar pro meu pai no primeiro momento, só que ele é um educador. Meu pai formou engenharia, veio pro Brasil trabalhar como engenheiro, mas já formado em karatê. E aí acabou o contrato com a empresa e ele ficou. Passou dificuldade no Brasil. Tá? Shotokan? Shotokan, Aí... Fiz 7 anos de Shotokan. Você fez? Fiz. Com quem? Putz, eu fiz dos 6 aos... Dos 6 aos... Não menos, eu fiz dos 5 aos 12. Fernando, o nome do meu mestre, mas eu não lembro o sobrenome dele. É muita gente, né? É muita gente. Eu era pequenininho também, de 6 anos, 11, então... Mas foi uma base, assim, de respeito, aquela coisa do horário. Sim. Sabe, aquela coisa de chegar no horário. Foi muito importante pra mim, do respeito com os mais graduados, com os mais experientes. Mas o karatê foi uma escola pra mim. Mas é uma escola pra vida, né? Então, quando eu assisti o UFC, eu fui falar pro meu pai, né? Não, pai, eu quero lutar isso aqui. Aí ele olhou pra mim assim e falou, não, esse coisa vagabundo, pô. Aí eu disse, não, mas por que não, pô? Esse briga, sabe? Esse coisa de vagabundo, pô. Você não pode, você tem que estudar, fazer faculdade e tudo. Aí passou assim um mês depois, ele pensando com ele mesmo, né? Eu falei, ele chegou comigo e falou assim, meu filho, eu pensei, você falou, você tem razão. Você tem que seguir seu caminho. Porque no final do dia, quem tá triste ou feliz é você, não sou eu. Muito bom. Então, o seu caminho, se você não tá fazendo nada de errado contra princípios de vida, eu só tenho que apoiar. Então vai. Aí eu comecei a me preparar. Não tinha nada, eu morava em Belém do Pará. Então não tinha essa tradição de ter evento de MMA lá e tudo. Comecei a me preparar, esperando uma grande oportunidade. Até que apareceu uma grande oportunidade no Japão. Um cara me chamou para fazer parte de um escritório. Eu viajei, fui embora pro Japão, morei na Tailândia. Depois eu fui para Los Angeles, fiquei em 2003, morei 1 ano em Los Angeles. Depois voltei pro Brasil, entrei no UFC e fui campeão do UFC treinando no Brasil, né, lá na academia do meu pai. Você falou uma coisa que... Claro que você é na minha família, né? Meu pai é meu mestre. Muito bacana você ter, assim, a figura do mentor. A figura do mentor não é todo mundo que tem, às vezes. E tem muitas pessoas que às vezes acabam tendo mentor, às vezes de pessoas que não conhecem, através de um livro, acompanha na internet. Você sempre foi um cara que sempre se cercou de pessoas melhores do que você, e na luta sempre foi estratégia. Seu pai é uma figura dessa. Mas você também acha que é uma das maneiras de como criar uma mentalidade inabalável é meio que no começo você pegando emprestada a mentalidade de outra pessoa? Olha, Caio, tem uma metodologia de ensino no Japão que chama de Shuhari. Shuhari? Shuhari. Qualquer arte marcial, qualquer tipo de ensino, não é só arte marcial, no Japão usa muito. E são princípios muito legais, porque assim, o Shu é como se você fosse um cara muito obediente ao mestre.
você é uma pessoa de um mestre só. Então você ouve aquele cara, tudo que ele está falando, você ouve. E faz, executa. O Ra, né, que é HA, o Ra, é quando você começa a despertar para um segundo momento, onde você começa a aprender coisas diferentes, começa a pegar coisas de outros professores, você começa a desenvolver através de outros professores também que você está aprendendo. E Uri é quando você passa a criar, né? Quando você está desenvolvendo agora você é o criador, agora você contribui com a arte. Aquilo que você faz não existe mais certo ou errado, está funcionando, está valendo. Né? Porque existe toda uma metodologia, não pode socar assim, não pode chutar assim. Até o Kumon, que é um sistema de ensino de matemática no Japão, até o número tem que ser feito da forma correta. Se primeiro esse, depois esse. Né? O 8 não pode, tem que fechar, não pode cortar o 8, tem que ser... E depois que você se forma, você tem a sua arte, né? Que você chegou no Shuhari, você chegou no Uri. Uri, o que quer dizer? Você que cria, você que desenvolve. Ah, o chute está meio torto, mas está entrando, mas é porque eu desenvolvi isso aqui. Não, mas está errado. Não existe errado ou certo. Está funcionando, entendeu? Se então está funcionando, está valendo. Então, quando você usa esses princípios do Shuhari, serve para qualquer coisa. Está olhando assim, né? Você aprende, você treina, muito obediente. Depois você começa a desenvolver, pegar coisas de outros professores, somando, estudando mais. Depois você é o cara. Você é o Uri. Só que isso é cíclico. Daqui a pouco você volta de novo pro Shu. Ha-ri, aí Shu, ha-ri. Aí nunca que acaba, entendeu? E é uma ascendente. Você está crescendo nesse seu desenvolvimento. A cultura japonesa tem um lance com obediência que é até bonito de ver, né, cara? Assim, esse lance com os mais velhos, os mais experientes, a figura do mais sábio. Uhum. É bonito de ver. Eu fui pro Japão, uma vez eu fiquei 14 dias, fui trabalhar lá, fiz evento em algumas cidades, fui pra Nagoya, fui pra Hiroshima, fui pra Nagasaki, Gostou? Demais, fui pra Kyoto. Kyoto é lindo, cara. É muito bonito. É muito bonito. Aquela ruazinha, né, cheia de restaurantezinho que Aí você fui passa. pro Templo de Ouro ali, então foi tudo muito legal. E eu fiquei impressionado com o respeito que as pessoas têm pelos mais experientes, pelos mais idosos, pelos mais velhos. Esse lance da obediência, aí depois que eu vi lá um tema que todo ótimo líder é um bom seguidor. Uhum. Toda pessoa que lidera, ele também sabe seguir, e é o meu ciclo infinito, né? Então a obediência acaba sendo um dos princípios muito fortes da cultura japonesa. Né? Total, obediência total. Só que a obediência, ela tem que agregar também, como é que eu posso falar assim? No sentido de, às vezes você está passando um momento difícil na vida, no seu negócio, no casamento, né? E aquilo está infligindo você, está machucando você, né? E você, às vezes, você é desobediente, você não aceita aquilo, sabe? Eu participei de um evento agora, né, o Legendários, e aí eu coloquei muito em prática esses ensinamentos, né? Você já fez o Legendários? Não. Não. Tenho grandes amigos que pois fizeram. Então, é transformador, né? É obediência, sabe? Obediência, sabe? O que foi dado, eu vou fazer. Não importa. Eu não estou acreditando nessa linha, então eu tenho que ser obediente. A gente questiona demais. Não, por que isso? Não, mas por que aquilo? Mas tem coisa que a gente não pode questionar. Você está questionando o quê? Você aceitou a linha, você quer chegar onde você quer chegar, então, obediência. Eu estou questionando o mestre toda hora. Então você está no momento de Shu ali. Você é obediente. Quando chegar no momento de Iri, você pode, no Ra, no Iri, você pode começar a questionar um pouco. Mas por que isso aqui? Por que... Mas você tem que saber qual a sua fase. Então, quando eu fui pro Legendários, eu fui no momento da mente de Shu. Não, eu sou obediente, cara. Não interessa. É para fazer isso, eu vou fazer. Com maestria, né? O meu melhor, sempre. Sempre o meu melhor. Lyoto, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho até curiosidade. Sei lá, treinava, a luta estava marcada, seja na disputa de um cinturão, mas você tem um evento importante. Aí chegou lá, perdeu. Como que você lidava? Por exemplo, aquela coisa acabou, perdeu, você ia pro vestiário, o que passava na sua cabeça? Porque a derrota pro atleta é como se fosse aquele projeto que não deu certo pro empresário, que ficou, cara, anos se dedicando ali, o cara quebrou, ou não deu certo, ele tá investindo tempo numa coisa que não se concretizou, e vem aquele banho. Como é que, porque no caso né, televisionado, o mundo inteiro assistindo, eu acho que apimenta ainda mais a coisa, né? Uma coisa é você falhar no teu silêncio.
Outra coisa é você falhar em público. Fica, eu acho que, mais desafiadora a administração da coisa toda. Como é que era a tua cabeça quando você tinha uma derrota? Porque qualquer tipo de derrota mexe com o nosso íntimo se a gente não sabe dar um significado correto. Como que você fazia? Olha, e sem falar que no esporte que você, quando você perde, você apanha, né? Entendeu? Literalmente, então, literalmente você apanha, né? E em público. É como se fosse uma humilhação, né? Por exemplo, John Jones me finalizou e botou pra dormir, eu caí lá. Aí todo mundo ficou preocupado, né? Poxa. Mas assim, eu não vou dizer que é fácil um momento de dificuldade como esse. Existe a dor. Poxa, me preparei, eu criei um projeto de 3 meses de preparação, dediquei, investi pesado aqui, mas não aconteceu da forma que era. Então, quando isso acontecia comigo, normalmente, o primeiro momento vem aquele negócio, né? Poxa, meu irmão, o que eu... Sabe, aquele questionamento, aquela dor, aquela tristeza. Ficava triste, né? Porque via a minha dedicação. Mas logo em seguida, eu dizia assim, 10 dias depois, 15 dias depois, eu já estava bem. Eu me sentia bem. Eu digo, não, cara, isso faz parte do caminho. O que eu preciso aprender com isso? Não só na parte técnica, na parte emocional, na parte espiritual, que muitas vezes a gente não consegue colocar valor, né? Porque a gente só vive aqui na forma. Exato. O que eu preciso aprender com isso? Aí eu pensava comigo, não, cara, eu preciso aceitar esse momento. Isso é muito forte. O aceitar de dentro. Então, enquanto eu ficava, não, porque eu não conseguia desenvolver, eu não conseguia melhorar. Um segundo momento, que era uma outra luta que estava acontecendo, que poderia acontecer no futuro. Então, quando eu aceitava aquilo, eu digo, não, cara, eu preciso disso. Isso é importante para mim. Eu mudava a percepção. No primeiro momento, né, poxa, porque eu perdi aquela raiva. Aí no segundo momento, eu digo, não, eu começava a trazer um pouco mais de consciência. Eu digo, não, cara, agora, o que eu posso aprender com isso aqui? Isso aqui faz parte. Eu escolhi esse caminho. Você conseguia fazer essas perguntas lá ou você precisava ir dormir? Não, eu precisava dormir. 10 dias depois, entendeu? 15 dias depois. Ó, eu tive um problema com a usada, que controla o doping. Tá. Eu tomei uma substância que estava num comprimido. E aí eu falei, ó, eu tomei essa substância e tal. Os caras me suspenderam 2 anos. Mas eu declarei, eu não escondi nada e fui pego. Uhum. Cara, no início eu me senti super injustiçado. Poxa, meu irmão. Porra, fui ser honesto ali, me ferrei. Falei, eu nem sabia que tinha substância, eu falei tudo. Hoje a pena é muito menor. Hoje é 6 meses no máximo, para esse tipo de situação. Mas eu fui o exemplo, que logo que entrou a usada. Cara, eu fiquei uns 8 ou 9 meses, não, porque não tá certo isso, é uma injustiça, eu vou pra justiça, que eu tinha o direito de ir pra justiça e tudo. Aí meu irmão chegou comigo e falou assim, vem cá, para aqui um pouquinho. Cara, isso já passou. Isso é um fato. Tu vai ser suspenso 2 anos e já acabou. Eu tenho 8 meses. Daqui a pouco chega, cara. Tu ainda tem um contrato bom do UFC. Quantos lutadores não queriam ter esse contrato que tu tem? Aproveita esse momento para fazer outra coisa. Para crescer outra coisa, já que você não pode lutar. Treina, desenvolve outra parte da sua vida. A vida não é absolutamente uma coisa. Você tem sua família está todo mundo bem com você. Então você tem que desenvolver um pouco mais de gratidão. Aí eu disse, é verdade. E aí eu digo, não, eu comecei a entender, olhar com outros olhos. Não, cara, tá tudo bem, é isso. Né? Que o americano fala, it is what it is, né? É isso, e acabou. E aí eu comecei a melhorar. Cara, aí as coisas começaram a voltar a acontecer. Eu só fui lutar 2 anos depois, mas... Entendeu? Muita coisa na minha vida mudou. Sabe? Muitos insights eu tive por causa desse processo interno. Enquanto eu resistia, né? Aquilo persistia em mim. Não está errado, eu fui injustiçado. Eu estou falando isso porque muita gente olha para mim, né, e pensa, não, o Lyoto nunca teve esses momentos. Claro que eu tive. Eu também sou humano, entendeu? Todo mundo tem. Ó, Caio, o lado bom e o lado ruim, meu pai ensinava pra gente. Todo mundo tem. A gente tinha um treino, 5h30 da manhã, a gente tinha 16, 17, 18 anos, meu pai treinava com a gente 5h30 da manhã. 5h30 da manhã? 5h30 da manhã começava o treino. Só que a gente fazia faculdade, né, dava aula,
Ou seja, acordar cedo já fazia parte do treino. Fazia parte do treino. Só que eu não aguentava, porque eu chegava no treino, não conseguia render direito, cansado e tudo. Aí eu cheguei com meu pai um dia e falei assim, pai, eu queria falar com você. Tá bom. Aí ele todo assim, né? Pode falar, o que você quer saber? Porque esse treino a gente não pode empurrar um pouco mais pra frente, ser 7 horas, entendeu? Pô, a gente dorme mais um pouco, né? Lioto, você não quer treinar? Vai embora então, pô, sabe? Não precisa estar aqui. Não, pô, eu quero treinar, eu só tô perguntando. Ele falou, ó, Lioto, deixa eu explicar pra você. Eu, quase 70 anos, até hoje eu tenho esse mesmo inimigo dentro de mim. 5h30 da manhã levantar, difícil pra mim. Tô fazendo isso mais de 50 anos. Mas eu quero dormir mais um pouquinho. Então, quando você começa o dia conquistando já uma vitória, que é essa vitória, né? Poxa, eu vou. Sempre vai ter o ruim e o mal falando. Sabe? O ruim tá falando pra você, não, fica na cama, acho que tá gripado. Bom tá falando, levanta, vai treinar. Ruim tá dizendo, não, mas tá chovendo. Aí bom tá dizendo, não, tem que ir. Você precisa disso, né? Então sempre vai existir esse conflito. Então qual é que você vai alimentar mais? O bom ou o ruim? Então esse treino não é sobre técnica. Esse treino é para melhorar o espírito. Seu espírito precisa melhorar. Dia a dia trabalhar, melhorar o espírito. Fortalecer o espírito. Então, essa coisa que às vezes o ocidental não entende, sabe? Poxa, mas só é sobre performance o tempo inteiro. Não, mas eu não vou performar assim. Claro, você dormiu menos, você está cansado, você não vai performar. Mas eu estou treinando um outro lado. Eu estou treinando o lado do espírito. Como ele falou, esse treino não é sobre performance. Esse treino é sobre espírito. Fortalecer o espírito. Cumprir. Executar. A gente estava doente, ele queria que a gente fosse assistir o treino, botava o agasalho e ficava olhando o treino. Porque, sabe, então ensinando isso, desenvolvendo isso na gente, né, é que eu consegui chegar. Eu não estou dizendo que o meu caminho é o único, entendeu, cara? Existem outros caminhos. Só que esse foi o seu, né? Miyamoto Musashi, que é o maior samurai que existiu, ele falava assim, sabe, você tem vários caminhos para alcançar o topo da montanha. Mas você tem que chegar no topo. Então é a mesma coisa. Eu não posso dizer que esse caminho é o único. Claro, tem outros caras que fizeram diferente, faziam outro tipo de treino e chegaram também. E tá certo também. Mas o que funcionou para mim e o que eu sempre converso com as pessoas é assim, que o espírito, ele vence a técnica. A técnica vence a força. Isso em qualquer ramo. Para você empreender, você tem que ter coragem. Um passo à frente, investir seu dinheiro, estudar. Então, às vezes, você tem tanta técnica, mas você não tem coragem de investir, de fazer, de executar, não adianta. Você não tem coragem de subir no ringue, então não adianta. Tanta técnica está desperdiçado. Você não está usando. E é doido de pensar, porque é difícil pensar num treino de coragem, né? Assim, como é que... Mas pra mim, coragem é uma das únicas virtudes que não dá pra ser fingida. Sim. Não dá pra fingir que tem coragem. Ou sobe ou não sobe. Aí você pode fingir que você é honesto, você pode fingir que você pode fingir um monte de coisa. Agora, fingir que é corajoso, ou pula ou não pula. É verdade, é verdade. Não dá pra fingir coragem. Não tem como, não tem como. E onde você mais exercitou a coragem é você... Onde você mais exercitou a tua coragem, né? Porque a galera olha, de maneira geral, nos atletas de UFC, fala assim, cara, tem que ter coragem demais de subir. Então, o cara tem que ser treinado na coragem também. Obviamente, muita da coragem vem do treino, da repetição e tal, mas onde você acha que foi os seus grandes treinos de coragem? Olha, como que se treina a coragem? Assim, eu acho que a coragem é parte da consciência. Ou seja, as pessoas falam, não, tá com medo, vai com medo. Sabe? Eu não acredito muito nisso, entendeu? Porque assim, quando você traz consciência pro seu medo, peraí, eu tô com medo de quê? Peraí, o que está me perturbando? Por exemplo, numa luta. Muitas vezes, eu subi ali no ringue, no cage, no octógono para lutar. Não era um medo físico de apanhar. Eu faço todo dia na academia, cara. Dou porrada, tomo porrada todo dia. Você está acostumado a fazer isso. É um medo psicológico de não assinar um novo contrato, de perder na frente das pessoas, de ser humilhado, entre aspas, né? de não ser reconhecido, de você não conseguir performar. É esse medo que perturba a gente. Então, quando você traz consciência, peraí, cara, mas isso aqui é só um momento, cara. Isso aqui, eu escolhi isso pra minha vida.
Eu quero isso. Eu tô trazendo consciência. Eu tô com medo de quê? O que eu tô com medo? E aí eu sempre tenho uma resposta para esse meu medo. Eu tô com medo de não renovar o contrato. E daí, cara? Eu nasci sozinho, nasci pelado, sem nada. Eu trabalho de novo, outra empresa, vou fazer outra coisa. Então eu sempre tenho uma resposta para. Quando eu trago consciência, eu trago uma resposta para esse meu medo. Nossa, muito né? bom, hein? Nossa. Eu tô com medo da plateia, mas o que eu tô devendo para essa plateia aqui, cara? Nada. Eu dou entregar o meu melhor, acabou. O resultado não tem como controlar isso. E aí a coragem começa a aparecer. E o medo começa a dissipar. Né? Mas muita gente não tem a consciência. O cara, não, tem que ir com medo. Não tem que ir com medo. Para um pouquinho, vamos analisar. Você está com medo das pessoas criticar você. Você está com medo de você ser chacota, talvez. Mas isso importa para você tanto? Enquanto isso importar para você, esse medo permanece. A partir do momento que você não se importar mais com o que vão falar de você, com o que estão... Eu não me importo com isso. Eu sei qual é o meu caminho, eu sei o que eu quero para mim. Isso faz parte. Então, bola para frente, vamos mais uma. Cara, mais uma. legal enquanto você estava dando o exemplo, citando os medos, e olha que loucura, né? Literalmente, você tá entrando num cage, numa jaula. Os medos não são físicos maiores, são emocionais, né? Os maiores... Medo psicológico, medo emocional, né? né? Puta, tô com medo, vai que eu quebro um braço, vai que eu quebro o nariz. Você não tava nem ligando pra isso. Você nem pensa nisso, você quebra no treino, pô. Entendeu? Você quebra no treino, machuca. Pior no treino, né? Porque a luta é uma vez. O treino são todos os dias durante 2, 3 meses. Então, você tá se expondo muito mais ali no treino. Tem proteção e tudo, mas tem treino que não tem como, você machuca. Então, o medo não é esse. Então, o medo o que é? Aí eu já vi o cara chorando. Antes de lutar, tá chorando. Eu, calma, cara, calma. Sabe? Fica tranquilo, vamos respirar. Sabe? E isso é uma coisa que poucas pessoas também usam, sabe? A respiração. Como é de graça, ninguém paga para respirar, você não tem valor. Né? Muito bom. Entendeu? Então, a respiração é uma coisa que você usa que traz você para esse momento. Parte de concentração para você é a melhor estratégia de respiração? Respiração, para mim, eu uso vários, né? Chama de portais, né? Eu uso vários portais, sabe? Me conta, pô. Eu vou te contar. Portais aí. O primeiro é a respiração, tá. Né? Porque a respiração, tudo aquilo que você está sentindo, o pensamento não entra. Então, calma aí, tudo aquilo que você está sentindo, ou você sente ou você pensa, entendeu? Por exemplo, se eu começar a falar, Caio, respira, agora sente a respiração como se fosse a última. Ó, Caio, puxa pelo nariz, enche a barriga. Solta pela boca, mas sente o ar passando pela boca, sente o estômago descendo, igual uma bola de futebol, sabe? Quando enche de ar, ela enche. Quando solta o ar, ela esvazia. E essa respiração, aí você começa a sentir o ar entrando pelas narinas, saindo pela boca. Isso vai acalmando, né? Sem falar que ele atua no nervo vago. Entendeu? Então, como ele atua no nervo vago, essa respiração, você começa a controlar um pouco mais a batida do coração, a ansiedade, a pressão arterial, tudo você começa a diminuir. Então, isso é uma coisa que ninguém valoriza. Isso é um portal. O outro portal que eu uso muito é presença na atividade. Por exemplo, se eu for beber esse copo d'água, eu sinto o copo d'água. Quando eu pegar, eu estou usando todos os sentidos. Eu sinto o copo tocar na minha boca. A água passar bem lentamente, sabe? Aqui, ó. Presença, né? Agora eu vou saborear a água como se fosse o meu último gole. O último gole. Então, isso é um outro portal. Você viver aquele momento... É como eu falei no início, né? A ação, ela não é um meio para chegar no fim. Ela é um fim por si só. A ação em si, ela já é o fim. Essa é a ação mais importante. Cara, é muito bom isso. Entendeu? É muito bom isso. Isso tira a ansiedade, isso tira o medo, isso tira a dúvida. Porque tá tudo na nossa cabeça, cara, no pensamento. E te coloca no agora, né? Só que se você tá realmente no agora, você não tem medo. O medo tá no pensamento, lá na frente. O resultado, eu vou ganhar ou eu vou perder? E eu vou conseguir fazer o golpe, mas isso não interessa mais, já tá treinado.
Você já se preparou, cara. É tranquilidade, calma. E o que tiver que ser, vai ser. Tá bom? Eu só preciso entregar o meu melhor. Mas para eu entregar o meu melhor, eu preciso estar nesse estado. Né? O estado de presença, o estado de calma, né? O estado de muxim, aquele que eu falei primeiro, muxim. Muxim. Mu quer dizer vazio. A mente vazia. Shin é mente. Então, muxim é mente vazia. Alerta, mas sem pensamento. Estou vazio. Estou preparado. Aí tudo flui. Aí é como... Eu trago, às vezes, né, e falo um pouquinho de Jesus assim, mas é como Jesus dizia, né? Uhum. Aí é o Pai que está em mim, que age através de mim, entendeu? É como se fosse isso, porque eu abri o canal. Agora deixa fluir. O que tiver que ser, vai ser, entendeu? Fiz o meu melhor, eu treinei. Mas a gente bloqueia o canal, cara. Não, o pensamento bloqueia o canal. Aí você não consegue mais, sabe? Porque aí entra a dúvida. Será que dá ou não dá? Será que o público vai gostar? Não vai gostar? Será que eu consigo ganhar, assinar um novo contrato? Será que a minha palestra não deu? Bola pra frente, cara. Eu falo pros meus filhos, eles treinam, né? Eles já treinam? Já treinam. Quantos anos tem? 16 e 14. Aí, Ixi, às vezes... Então já estão na porrada. Então, já, na né? porrada já tem que... Eu não sei o que eles querem, né? Mas eles gostam de treinar, eu vou levando. Karatê os dois? Não, MMA. Começaram no Karatê. Começaram como no Karatê. Karatê e começaram no MMA, né? E aí tem um treino, às vezes, que eles treinam muito bem. Aí fica alegre, não sei o que eu digo, calma. Fica tranquilo. Aí no outro treino, às vezes, tá ruim. Poxa, não tô ruim, não treinei. Calma também. Sabe? Esquece. Acabou, esquece. Próximo momento. Eu dei uma palestra, ficou ruim. Esquece. É um próximo momento. Outro. O que eu preciso aprender com aquilo? Vou pro próximo. A gente fica preso no passado, sabe? Tem uma história do Hiro Onoda. Já ouviu falar desse cara, não? Não. Vou contar essa história aqui. Manda. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Sim. O Hiro Onoda era um soldado japonês. Tá. Foi mandado para Lubang, nas Filipinas. Lá ele ficou para combater pelo Japão, né? Então, ele mais 3 ou 4 amigos. A guerra acabou. Sabe quantos anos esse cara ficou lá, brigando na guerra ainda? Chuta. Quem ficou nas Filipinas? Ele ficou nas Filipinas achando que a guerra não tinha acabado. Sim. Mais uns 3 anos, 5 anos? 29 anos. 29 anos. 1974. As pessoas passavam e falavam assim, Hiro, conhecia ele, as pessoas que, os amigos dele falaram, Hiro, acho que a guerra acabou. Não, não. Aí os amigos morreram, tiroteio, né, eles matavam animal nas fazendas, roubavam banana e foram vivendo lá, nas Filipinas. E alguns turistas que passavam, às vezes encontravam com ele e falavam, o que você está fazendo aqui? Japonês, né? Ele dizia, não, eu estou na guerra. Não, mas a guerra acabou, cara. Em 1974, a guerra acabou, você ainda está brigando pela guerra. E aí, ele falou assim para esse turista, se você conseguir trazer aqui o meu comandante de 1945 e ele falar para mim que a guerra acabou, eu me entrego. Mas antes disso, eu não me entrego. Aí o cara foi no governo japonês, acionou o coronel, o general, o cara ainda estava vivo, foi lá, encontrou com ele pessoalmente, falou, você Hiro Onoda, né? Você trabalhou, você foi soldado, não foi? Então, quer dizer para você que a guerra acabou, tem 29 anos. Aí, é? Aí ele foi considerado um herói no Japão, esse cara. Por um lado, a gente olhando a história, sabe, vê a lealdade do cara, brigando até o último, é bonito de ver. Mas por um segundo lado, quantos de nós a guerra já acabou e a gente ainda está na guerra? Quantas coisas que aconteceram no nosso passado e a gente... Remoendo. Entendeu? Ainda está na guerra. É forte essa história, né, cara? Fiquei pensando, né? Quantas coisas eu tô preso, né? Sim, é isso que eu tô dizendo. Quantas E coisas assim, eu tô preso. e eu vejo muito isso nas pessoas, sabe, Caio? Assim, a gente remói muito, segura muito e a guerra acabou, cara. É um outro momento. A guerra só tá na nossa cabeça. O Eckhart Tolle, sabe quem é o Eckhart Tolle? O cara que escreveu O Poder do Agora. Sim. Ele fala muito isso. E tem um momento que ele fala assim que
o ser humano tem a tendência de segurar muito mais o negativo do que o positivo na mente. Se ontem você teve um jantar legal e tudo, você já esqueceu isso. Mas se ontem você teve uma discussão com alguém da sua empresa, com seu chefe, tudo aquilo ficou na sua cabeça. E vai ficar, às vezes, muito tempo. Então a gente tem essa tendência de segurar muito mais o negativo do que o positivo. Isso traz sofrimento. O problema é o sofrimento, né? Então eu tenho vários amigos empresários, homens de negócio, professores, e eu vejo muito isso, sabe? Eu converso porque eu quero usar esses ensinamentos que eu vivi, que eu aprendi, que eu estudei. Cara, por que a gente está sofrendo toda hora? O mundo vive numa correria, sabe, Caio? Você sempre tem que performar, tem que ser campeão. Não tem que ser campeão. Calma, cara. Eu tenho um objetivo. Eu tenho uma história que eu conto, tô falando muito, Caio. Não, tá maravilhoso. Eu tive 2 momentos na minha carreira que foram muito importantes para mim e depois, mais maduro, eu consegui caracterizar cada um. Qual? O primeiro momento, quando de 15 anos até 30 anos, quando eu me tornei campeão, eu tinha leveza. Seu primeiro título mundial foi com 30 mesmo. 30 anos. Eu tinha leveza nos movimentos, tinha criatividade, eu tinha entusiasmo, eu tinha tranquilidade, tudo isso. As pessoas, na minha terceira luta no UFC, todo mundo dizia: você é o próximo campeão, você tem que lutar pelo cinturão. Eu dizia, não. Você tinha um ri. Eu tinha o ri, criando, sabe? Isso. E aí todo mundo dizia, você tem que lutar pelo cinturão, você é o próximo campeão. Eu só fui lutar pelo cinturão na 7ª luta. Sendo que o intervalo de uma luta para outra, em média, 3, 4 meses. Por quê? Porque o UFC só me colocou na 7ª luta. Mas o que eu estou dizendo é que, em nenhum momento, quando as pessoas chegavam a mim e falavam, você tem que lutar, aquilo me perturbava. Eu tenho que lutar pelo cinturão. Não, eu estava bem. Eu digo, não, cara, tá bom. Quanto mais tarimbado eu chegar, eu vou chegar para ficar. Então eu não tenho pressa. Eu estou curtindo. Tô gostando, tô melhorando. Aí fui campeão. Nesse momento que eu fui campeão, tudo mudou. O dinheiro mudou, muito dinheiro, né? Campeão. A fama mudou, o reconhecimento das pessoas, né? Meu pai, meus irmãos, a família, os alunos, mudou todo o reconhecimento. E aí eu tive uma identificação com aquele status de campeão. Poxa, eu sou o campeão agora. Então, eu era o garoto, era burro, era não sei o quê, hoje eu sou o campeão. E aquilo me fez bem, né? Poxa, campeão. Só que a identificação é ruim pra gente, a gente não entende isso, né? Mas a identificação com o status, com o dinheiro, com qualquer coisa, né? Nesse mundo aqui que a gente vive, é ruim pra gente. E aí, eu defendi o cinturão, aí perdi o cinturão. Aí começa o segundo momento. Então, o primeiro momento eu queria ser campeão. Tinha prazer naquilo que eu estava fazendo. No segundo momento eu precisava ser campeão. E o precisar vem da falta, da escassez. Eu preciso daquilo para me tornar de novo reconhecido. Uau. Eu preciso daquilo para ser... para que as pessoas possam entender que eu sou bom. E isso é que a maioria das pessoas passam. O precisar o tempo inteiro. A gente está toda hora precisando. Eu preciso de um carro melhor para eu me tornar alguém. Só que a gente já é. Eu preciso, sabe, botar minha empresa para frente para ser reconhecido. E aí isso cria ansiedade, medo, porque eu não sei se eu vou chegar. Ninguém sabe. O futuro sempre é incerto, né? E lidar com isso diariamente, sabe, nesse sofrimento. E isso é uma coisa que eu falo, sabe, essa corrida. Não, você tem que ler 5 livros por mês. Você não tem que ler 5 livros por mês. Eu já fiz isso. A retenção é muito baixa. Calma, cara. Lê um livro ao ponto de você poder dar uma aula, de você poder botar em prática aquilo que você aprendeu. E você sai dessa correria do mundo, né? Porque o mundo está empurrando todo mundo para um lado. Então, tudo que eu vivo hoje é o contrário. Não, para quê, cara? Uma coisa de cada vez. Qual você acha que é a energia? Não é energia, talvez não consiga colocar a palavra, mas você ganhou um título. Aí você ganhou um cinturão. Aí numa disputa de manutenção você perde. E você ganha de novo. Qual que é a diferença dessas duas vitórias?
Ó, fisicamente falando, não tem diferença nenhuma, mas Tá. emocionalmente falando, emocionalmente falando, você como é que eu posso falar? Confirmando aquilo, sabe? Tipo assim, eu sou capaz novamente. Não foi sorte. Não foi sorte. Eu pude chegar. Mas eu bati na trave 3 vezes depois que eu perdi o cinturão, nunca mais eu cheguei. Sim. Aí lutei com o John Jones, perdi. Sim. Lutei com o Chris Weidman, perdi. Sim. Aí lutei, fui chamado de novo contra o John Jones, não deu pra ter lutado. Entendeu? Então, é o que eu tô dizendo. Quando a gente vive pelo precisar, Energia diferente. é energia diferente, sabe? Porque eu precisava daquilo. Então eu tava eu fiquei obcecado, cara. Treinava de manhã, de tarde, de noite, sabe? Buscava técnico de fora. Então eu tava sempre buscando no homem a minha resolução, que era dentro de mim. Era espiritual, talvez. É trazer mais consciência, é trazer tranquilidade, é a aceitação do momento. Você estava buscando aquilo que não fez você vencer no primeiro plano, né? O que fez você no Exatamente. plano foi outra... Isso foi outra coisa que fez eu vencer o primeiro plano, entendeu? Então eu estava totalmente errado. Mas eu só fui ver tudo isso depois, Em perspectiva, olhando pra trás. olhando depois. para trás, digo, caramba. Cara, é muito difícil. Assim, esse poder de autoanálise na vida do geral, do empresário, como é importante, como é difícil, né? Porque eu falo pra todo mundo, é muito difícil. Tem uma coisa que um conceito de Nassim Taleb, que escreveu a Lógica dos Cisnes Negros, que ele fala de previsibilidade retrospectiva. Coisas na vida se tornam muito óbvias, mas só depois que alguém diz ou que a coisa acontece. Quantas pessoas falam assim, nossa, a pandemia era mó óbvio que ia acontecer. Ah, depois que aconteceu, né, bichão? Sim, sim, Aí sim, fica sim, fácil sim, tu falar que era óbvio. Então, isso hoje é muito óbvio pra você, mas era muito difícil você perceber naquele momento, né? Exatamente isso. Era muito difícil. Não tinha como. Eu estava no meio da situação. É por isso que eu falo, sabe? Eu não conseguia me observar. A minha esposa, a Fabíola, sempre fala a técnica da novela, Lioto. Digo, como é que era a técnica da novela? Assim fala. Técnica da novela. A técnica da novela é o seguinte, é você olhar de fora. Boa. Entendeu? Como se você fosse o cara da novela e tá olhando, peraí, o que eu tô passando? Por que eu tô agindo assim? Eu sou um observador agora. Sou um telespectador da novela. Eu não sou mais o cara da novela, entendeu? Então, quando eu olho de fora, isso me traz consciência. E quando traz consciência, eu consigo discernir. Caramba, então eu tô fazendo isso por causa disso. No segundo momento, eu tava precisando daquilo, mas não precisa, cara. Aí você diminui, né, o pace, você muda a estratégia, tudo porque você trouxe consciência. Então, hoje, o mundo, a gente esqueceu esse lado. Então, a gente não tem mais essa consciência, a gente não consegue olhar de fora a novela. Peraí, que a gente olha, esse cara é mau, bicho, esse cara tá com um pensamento ruim, ele quer machucar o cara, dá pra ver na novela. Mas você olha pra você desse mesmo jeito da novela? Peraí, a gente precisa olhar pra novela. Olha pra sua novela. Eu tô fazendo uma caridade aqui, mas eu tô querendo me promover, ou eu tô fazendo genuinamente, de dentro, pra entregar. E a gente esquece disso. E a gente sempre tá, não, a gente se engana, a gente se convence. Não, eu tô fazendo pra ajudar mesmo. Se você estivesse falando para fazer para ajudar, você não estaria falando. Então, depois que eu comecei a desenvolver mais isso, eu estou conversando, né? Família, conversando. Aí quando eu vejo, eu estou falando, não, porque eu falei para aquele cara, eu digo, peraí, meu irmão. O que eu falei para aquele cara? Eu estou dando mérito para mim. Porque eu quero falar para ele que eu sou importante. Então, eu estou ativando a minha consciência, está errado. Aí eu paro na hora. Não, esquece, deixa pra lá, não é nada não. Porque não vai somar em nada isso aqui. Total. Vai somar pro meu ego só. Total. O meu ego tá falando alto, o meu ego tá gritando. Mas isso não adianta de nada, sabe? Então, quando você tem essa consciência, você olha diferente. E isso que me ajudou muito a olhar pra minha carreira e ver os momentos que eu vivi, né? Aí eu trouxe isso pra dentro da família, pra dentro do casamento, pra dentro do trabalho. Por que eu tô fazendo aquilo? Por que eu tô agindo desse jeito? Olha pra novela, cara. O que está dentro do coração? E isso, outro dia eu estava com um amigo, ele falou assim, qual é o sentido da vida para você? O sentido da vida para mim é trazer consciência, porque quando a gente traz essa consciência, tudo se resolve, sabe? Porque você está olhando para você, cara, essa autoanálise que você falou, entendeu? Você está olhando para você, por que eu estou fazendo isso? E quando você fala assim, vem uma coisa forte assim, como chama seus filhos? Tayo é o mais velho, Tayo? T-A-Y, não, I-Y-O. I-Y-O. Tá. Kaito, K-A-I-T-O.
Taiyo e Kaito. e Kaito. Só curiosidade, tem algum significado? Taiyo é sol. Sol em japonês. Kaito é mar. Entendeu? Eles se dão bem? Se dão bem. Se dão muito bem. Boa, isso aí. Sol e mar combina até, né? Sol e mar combina. Cara, o que mais você faz questão de passar pros seus moleques, pros seus filhos? Olha, cara, assim, o que eu mais faço questão de passar é isso que eu acabei de falar, sabe? Toda hora, cara, a gente conversa, sabe? Porque eu vejo isso. A gente é humano, né? A gente tem os dois lados, né? A gente tem o humano e tem o divino, né? Dentro. Sim. Mas o humano é muito forte na gente, sabe? A gente vive no humano o tempo inteiro. Poucas vezes a gente para o dia, né? Consegue fazer uma meditação, uma oração, né? Ler algo na Bíblia, ou ler algo, né, que vai alimentar o seu espiritual. E quando a gente fala isso, a gente vê que a gente está totalmente na forma, o tempo inteiro, sabe? Ligado na forma. E o ego está falando alto. Porque se você está falando da forma, você está falando do ego, da mente, do pensamento. E está toda hora aflorado, sabe? Você está olhando para você. Você não consegue ser altruísta genuinamente se você tem o ego envolvido. Você não consegue. O ego está falando mais alto. Eu quero mostrar, eu quero fazer, eu quero que fale meu nome. Né? E aí, com isso, você leva para o lado pessoal. Às vezes acontece uma situação dentro do grupo que você vive, o cara não compareceu ao seu aniversário, alguma coisa, pô, esse cara tá com inveja de mim. Tudo é sobre isso, né? Não, exato. Não, esse cara, isso é inveja, cara. Você nem sabe a situação. Você leva pro lado pessoal. A gente faz deduções o tempo inteiro. Não, esse cara não veio, eu sei por quê. Não existe isso. Então isso, quando eu ensino para eles, a gente conversa com eles, não só eu, né? Eu, minha esposa, a gente fala muito desse lado. Sabe? Peraí, meu filho. Traz consciência para a luta, para a vida, para a técnica. Porque isso, para mim, é o mais importante. Você já percebeu que um dos dois vai querer seguir o caminho de lutador? Olha, eles falam, né? Os dois falam. É. E como que você trabalha nesse lance? Pô, eles são filhos do Lyoto Machida. E você sabe que você é uma referência. E como que você lida isso na cabeça deles pra entender que a maior batalha é com eles mesmos, mas eles acabam sendo seu filho, então por mais que você fale assim, não tem comparação, pô, eu tô com meu pai ali. Você já percebeu um pouco dessa... Eu falo até um conselho, eu tenho 3 filhos, minha filha tem 9, 7 e 3. Eu já percebi o Theo, principalmente meu moleque, em algumas circunstâncias competindo comigo. Sim. Eu já percebi em casa ele competindo comigo, alguma coisa que eu cheguei... E aí eu fui buscar, a minha esposa pediu pra eu abrir, não sei se era uma lata de palmito. Aí o Theo perguntou, mãe, por que você não pediu pra eu abrir? Quantos anos ele tem? 7, pô. Eu falei, porra, eu queria que desse pra ela pra abrir, então eu sempre comprei, assim. E eu sei que, obviamente, a psicologia explica um pouco isso, né? Então, mas como que você faz pra sabe, fazer com que seus filhos entendam que cada um tem a sua própria história, mas não alienado, sabendo que você é uma baita de uma referência e sabe que, inevitavelmente, pode ser que eles criem uma própria pressão por... Como é que se lida com esse contexto todo? Querendo ser lutador, seus filhos, mas você é um campeão, você tem que treinar, você tem sua própria história, mas há uma dor e uma delícia de ser meu filho também, né? É, porque a gente tem muitas portas abertas também. Exato, né? A delícia é que eu vou ter de passar tudo, mas obviamente a dor é que talvez alguém vai ter uma expectativa maior sobre você, você vai ter que saber sempre lidar com essa cobrança, talvez. Como que você faz isso? Não é fácil, sabe? Ainda mais me dividir entre treinador e pai, fica mais difícil ainda, né? Porque nossa, essa é boa também. Porque você, além disso, treina os caras. Eu treino eles, entendeu? Então, assim, até onde eu posso ir? Né? Até onde você pode ir? Aí a minha mulher me balança, entendeu? A minha esposa... Você ajuda muito, primeira dama? Você ajuda muito, né? A gente sempre trabalhou junto e hoje na educação dos meninos precisa, né? Os dois estão muito alinhados. Então, a gente conversa muito com eles e mostra Vem cá. Quebrando protocolo aqui no podcast. Quebrou o protocolo. Aqui, ó. Então... Gente, eu vou ficar assim mesmo, deixa eu ficar de joelho. Aqui, ó, senta aqui, pode sentar aqui. Então, Caio, deixa eu sentar aqui. Senta aí. A gente... Me explica. A gente precisa estar muito, muito alinhado, eu e o Lyoto. Fala mais perto. A gente precisa estar muito alinhado em como conversar, em primeiro lugar. Então, a gente conversa de forma muito clara. Filho, você vai querer isso para sua vida, né? Então, você vai ouvir isso.
As pessoas, elas vão botar você para baixo, elas vão falar, olha, o seu pai é o melhor, você nunca vai chegar onde seu pai está. Então, a gente traça essa conversa com eles de forma muito clara. E em relação, por exemplo, ao treinamento, o Lioto fala assim, Lioto, da porta da garagem, que a nossa academia fica na garagem. Então, da porta da garagem para dentro, você volta a ser pai. Porque senão a hora do jantar vira um treino. Como as inspirações vêm A todo momento. a todo momento, às vezes ele... Filho, para aqui, levanta aqui. Na hora do jantar. E aí eu espero para depois falar, Lioto, ali é a hora do jantar. Hora do treino é na garagem. Outra coisa que você falou que é muito, muito, muito importante para eles não quererem invadir o lugar do pai, né? Em casa, o Lioto é sempre a maior autoridade. Então, o Lioto ele é sempre muito elogiado, nunca depreciado na frente dos filhos. Então, assim, o papai, aqui é o lugar do papai, aqui ninguém senta. Como é importante essa ordem natural das Muito. coisas. Quem serve primeiro é o papai. A gente vai servir, vocês vão servir depois. Mas por quê? Meu filho, quem trouxe o dinheiro para casa foi o papai. Então, o papai vai se servir primeiro. O papai não é que ele é mais importante, mas o papai é o chefe. Então, quando eu coloco o Lioto numa hierarquia que eles precisam seguir, eles têm alguém que precisam temer. Então, eles sempre vão temer. Por quê? Uma das coisas que segurou o Lioto na fama foi ele temer o pai. Que é o Chu. Obediência. Exatamente. Então, ele temer o pai, eu percebi o valor disso. Não é ter medo. É se importar com o que o pai vai pensar. Com o mestre dele, com o criador. Então, eu percebi isso na família do Lioto e trouxe para a nossa. Se eu tiver a hierarquia, eles vão ter alguém para olhar e perceber que eles precisam seguir. Então, o Lioto ele é sempre muito elogiado, ele é sempre colocado num lugar de muita importância em casa. Eu tenho 2 homens e eles precisam olhar para esse pai e admirar esse pai. Então, é uma das ferramentas que a gente usa em casa, né? Que eu percebi o quão importante era. Em relação ao treinador e pai, é uma coisa que a gente vai ajustando, não tem uma fórmula, eu preciso ir percebendo, né, amor? É o morde-a-sopra, né? E o Lioto, ele tem muita humildade de ouvir. Muita humildade de ouvir. A gente tá junto há 31 anos. 31 anos. Desde 15 anos a gente começou a namorar. É. Então ela participou de todo o processo, né? Tudo que eu vivenciei. Nós planejamos tudo, não foi, amor? A gente planejou e teve muitas mudanças no plano, né? Lógico, como todo na vida. Mas a gente casou aos 25, né? Meu pai nunca foi muito a favor no início do casamento, ele achava que eu era atleta, né? E que não, você não pode, isso vai perder foco, não sei o quê, pelo contrário. Demorou 25 anos para me aceitar. Não foi? E depois de casar, ele ficou assim um pouco ainda relutante e tudo, mas né, no casamento foi muito engraçado também o casamento, porque ele fez uma reunião, né? Quando eu casei, todo mundo vai pra lua de mel. Uhum. Aí, não, você não. Eu fui o primeiro filho a casar, né? E outra, você amanhã, reunião, meu casa. Eu digo, mas o quê, É o pai? sotaque, meu sogro tem um sotaque muito forte. Ele falou, reunião, meu casa. Repete o sotaque, como é que é? Ele, outro, não, amanhã você lua de mel, nada. Você reunião, meu casa. Aí eu disse, não. Aí ele... Primeiro, quando eu fui falar que eu morava nos Estados Unidos, a Fabíola morava no Brasil. E eu queria casar. Eu fiquei 1 ano em Los Angeles, né, treinando e tudo, já contratado para lutar. Aí eu fui falar pra minha mãe, você convence meu pai aí que o povo precisa casar, mãe. Sabe? Eu quero que a Fabíola venha pra cá comigo. Aí ela, menino, você sabe que seu pai convence aí. Aí convenceu, aí ele falou assim... E ele não gostava muito de mim, né, irmão? Ele não gostava muito. Aí outro quer casar, é? Então já falei, não, bom, isso pra vida de ele, mas quer? Então ele vai se fuda mesmo, sabe? Ele fala... Aí a gente... Aí ele falou, mas então eu vou dar aliança. Aliança eu dou. Aí ele pegou e disse que ia dar aliança. Aí quando a gente casou, ele deu aliança, tudo isso. Aí ele falou essa reunião. No dia seguinte, eu digo, pai, mas amanhã é lua de mel. Lua de mel nada, pô. Eu ensinar você que casamento é. Aí tá bom. Aí a gente chegou lá, tava minha mãe, meu pai, eles fizeram um jantar pra mim, eu e a Fabíola só. Eles moravam só já, meu pai e os irmãos tinham ido embora, né? Morava todo mundo na academia. Aí ele veio com um papel cheio de kanji, né? Aquelas casinhas japonesas, tudo escrito. Eu vou falar uma coisa.
Primeira coisa, você entender casamento. Você solteiro, você é 100%. Você casou, agora você não é 100%. Agora você é 50%, seu esposo é 50%, junto 100%. Então, tudo que você vai fazer a partir de hoje, tem que pensar, eu tenho família, eu tenho esposa. Não é mais sozinho. Você em qualquer lugar dorme, mas sua família não é assim. Você tem que preservar isso. Rapaz, aí ele chegou e falou assim mesmo, você, Lioto, atleta, né? Eu disse assim, então eu vou falar sexo. Aí eu disse, que é isso, pai? Sabe? Sexo não pode todo dia sexo, você tá entendendo? Aí a Fabíola ficou vermelha, sabe? Minha mãe é baiana, né? Minha mãe dava cada grito, sabe? Isso é um absurdo, Matilda. Aí ele dizia, mamãe, calado você só testemunha aqui, entendeu? Só olhando. Aí ele pegou e disse, vou falar a verdade. Você, sexo todo dia, vai acabar a carreira seu, entendeu? Você tem que... acabar. Energia vital aquilo. Mas tudo bem, se você quer realmente sexo todo dia, então segurar líquido, não largar aquele líquido, sabe? Aquele líquido tem vida. Aí, rapaz, aí minha mãe vermelha, eu também todo sem graça, né? Hoje eu tô contando rindo, né? Eu tava rindo, mas ele sério, sabe? Isso não é brincadeira não, pai, isso é sério. Aí eu digo, não, eu sei, pai. Aí ele falou assim, outra coisa, vocês têm que entender, saúde tem que lavar 9 buracos. Aí eu digo, rapaz, 9 buracos, né? Eu fiquei na dúvida na hora, né? Eu disse, 9 buracos. Pô, olho, 2, né? Nariz, boca, ouvido, né? Frente aqui, atrás. Aí ele olhou pra Fabíola e falou assim, você mulher, né? Lava a frente menos, porque senão tira acidez. Aí doença entrar. Aí, rapaz, a Fabíola ficava, minha mãe faltava gritar, Matilda, meu Deus do céu, que você tá entrando demais na vida dos outros. Não interessa, minha preocupação é ensinar. E eu levei muita coisa dessa reunião para nossa vida, né? Porque ele falou de filho, né? Que é importante, sabe? Não é, sabe? Tipo assim, o desafio, a dificuldade é que vai fortalecer o homem. Ele sempre falava isso. Você não vê nenhum animal, nenhuma planta, né? Até para virar borboleta, né? Para sair do casulo, precisa da dificuldade. Então, não teme isso. Não tenha medo da dificuldade. Ela é importante para o seu crescimento. Então, às vezes, a gente olha uma derrota, é uma dificuldade, cara. Mas não tema isso. Vai para frente. Importante. Né? Ele falava muito isso. Então, me ensinou muito. Então a gente olha assim, né, e vê que quanto isso foi importante pra gente, né? Hoje a gente fala aqui rindo, brincando e tal, mas na época, sabe, eu levei a sério, né? Fiquei sem graça, com vergonha e tudo na hora da reunião, com vergonha principalmente da Fabíola, né? Poxa, imagina, você acabou de casar e você tem uma reunião dessa. Mas quanto isso não valeu a pena, porque o objetivo final dele, ele queria saber se eu ia ficar pensando mal dele, eu quero ensinar. Se você vai pensar errado, não sei o que, o problema é seu. Posso fazer 2 perguntas? Pode. 2 perguntas. Primeiro para você, dona Fabi. O que mais se admira no Lioto? O bom humor. O Lioto leva a vida de um jeito muito leve, muito calmo. E eu digo que o Lioto, ele foi parte da minha grande transformação. Eu sempre fui muito agitada, ansiosa. E por muitos anos eu achava que o jeito dele tranquilo era o errado. Que a gente só crescia se tivesse na pilha. Então, eu era na pilha. Eu não sabia parar. Eu fui condicionada a compreender que a gente precisa estar o tempo todo em movimento para progredir. E a visão do Lioto é que a gente precisa parar para progredir. A gente precisa descansar para progredir. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, Lioto, é acelerado, embora. E ele, não, Bibi, não é acelerado. É mais tranquilo. Então, por muitos anos, eu achava o jeito do Lioto errado. E depois de alguns anos, eu compreendi que através dele vinha a cura para o meu aceleramento. E através de mim vinha a cura dele para andar um pouquinho mais rápido. Então, com o tempo, nós aprendemos a andar juntos. Ele no time dele e eu no meu. Juntar os dois e caminhar num ritmo bom para os dois. Então, assim, a humildade do Lioto e a leveza que ele tem na vida, essas são as coisas que eu mais admiro. Porque assim, cara... Ele 50% 50%. É isso aí. Exatamente isso. Olha, cara, porque assim, a gente olha, né, e a gente vê, as pessoas falam muito isso. Né? Você precisa sofrer, tem que estar sofrendo. Eu sempre falo isso pra Fabíola.
Não tem que ter sofrimento. Não tem que ter sacrifício. É esforço. O sacrificar, biblicamente falando, era você matar. O sacrifício animal. O sacrifício era o matar. Depois recebeu um outro sentido tudo isso. Mas é você matar a vida que tem. Quer dizer, a vida, né? Você está matando a sua vida. Então, eu preciso sofrer, sacrificar. Não existe isso. Tem que ser leve, como eu falei na primeira etapa do meu cinturão. Tem que ser leve, criativo, você tem que gostar de estar ali. Você tem vontade de estar fazendo aquilo. Se não existe isso, está tendo sofrimento. Se está tendo sofrimento, para um pouquinho. Peraí, cara, tem alguma coisa que está errado. Então, esse conceito a gente conseguiu aplicar muito bem na nossa vida, dia a dia. Mas isso não é um estalar, não. É um processo, você vai entender, realmente é verdade. A vida não é esse sofrimento todo. A vida precisa ser vivida. Né? E o viver é isso. É você olhar as coisas boas que você tem agora, cara. Não é o que você não tem. Não, mas é o meu carro, a minha casa. Não. Mas eu também, como um lado humano, meu fala muito isso. A gente, poxa, eu quero... Aí depois eu digo, não, calma. Não é isso. A vida não é sobre isso. Hoje eu estava conversando, a gente não tem nada aqui, cara. A gente morou 8 anos em Los Angeles, 4 anos agora a gente está em Orlando, na Flórida. A nossa casa de Los Angeles, que era nossa, hoje tem outra família lá. E tudo passa. Tudo passa. A saúde que a gente tem hoje, um dia eu não vou ter mais essa saúde. Eu vou passar para o outro lado. Você vai passar. E a gente tem que entender isso. Quando a gente entende, né, a nossa pequenez, a nossa a transitoriedade que existe na vida, mas entender de dentro. Você entende, peraí, a vida não é essa coisa, não pode ser essa correria, cara. Não pode, porque as pessoas estão sofrendo, tem que bater a meta, tem que fazer... Mas peraí, calma, cara. Se for para viver assim, meu irmão... E não é deixar de fazer. De forma alguma. É porque hoje a gente percebe nas pessoas... E por que a gente traz tanto isso? As famílias, os filhos principalmente, eles têm sido muito abandonados por causa dessa correria. E cada vez mais a gente vê pessoas de sucesso falando bonito... que não podemos abandonar, que temos que ser pais presentes, mas no fundo não são. Porque estão ali, mas fisicamente. Né? Mentalmente, emocionalmente, você não está. Então, nós vivemos um episódio com os nossos filhos que a gente criou um projeto lá em Los Angeles, muito grande, e eu comecei a gerenciar esse projeto. E a minha rotina mudou muito. Os nossos filhos, eles começaram a ter alguns comportamentos que não eram reconhecidos pela gente. Não eram reconhecidos naturais dele. Mudou muita coisa. Disfuncional. Um dos filhos começou a ter tique nervoso e o outro não... A professora falou, esse menino está com TDAH. Ela já deu o diagnóstico, né? Leva no médico para tomar remédio. Então, quando eu vi essa mudança... nos nossos filhos, eu falava, gente, mas o que está acontecendo? Eu estou todo dia com esses meninos, eles vão para o trabalho comigo, eu tenho um momento com eles, mas aquela correria não fazia eu perceber algo que era muito importante para eles naquele momento. Eu estava fisicamente, mas emocionalmente eu não estava. Então, eles estavam no trabalho, a gente estava em casa, eu estava lavando louça, eu estava cozinhando, e não estava. Eu estava ao lado deles. Então, quando eu trouxe essa responsabilidade para mim e de mudar a nossa rotina, de rever, eu percebi que eu estava muito ausente da vida deles. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Lioto, eu preciso de um plano, eu sou muito estratégica, eu vou fazer um plano. Chega um pouquinho mais tarde em casa, que eu vou chegar mais cedo com as crianças, e eu vou fazer uma rotina diferente. E aí eu comecei a arrumar a mesa de uma forma muito especial. Com taças que eles não eram permitidos usar, porque era taça de vinho, taça, botei prato, fiz aquela mesa cheia de flores, aí eles olharam aquilo. Mãe, quem é que vem jantar aqui? Eu falei, não, filho, essa mesa hoje eu fiz para as pessoas mais especiais da minha vida. Aí eles olharam assim, pra gente? Falei, E comecei a fazer isso 3 vezes por semana. E antes, eu dava um banho neles na banheira, passava um perfume especial, um sabonete, e esse cheiro marcou muito eles. Hoje, eles com 16 anos, mãe, esfrega minhas costas com aquele sabão. E aí, o que aconteceu, Caio? Eu percebi
que eu estava realmente presente fisicamente, mas emocionalmente eu não estava envolvida com os meus filhos. E em menos de um mês, não tinha mais tique nervoso, não tinha mais sintoma de TDAH, não tinha mais absolutamente nada, mas eu precisei olhar para mim e perceber que eu precisava diminuir o ritmo, não era deixar de fazer. E outra coisa, por dentro, eu estava esbaforida, como fala no Pará o tempo todo. Eu não estava bem. Então, não adianta a gente estar fazendo e não estar bem por dentro. A gente está aflito, está agoniado, não para olhar no olho da esposa, no olho do filho, brincar. Essa correria, ela é prejudicial. Mas o fazer projetos, desenvolver projetos, Importante. é parte da gente, parte do nosso crescimento, da nossa criatividade. É nisso que a gente acredita. Quem mais você admira? Eu volto pra lá. Fio, você não sai mais daqui até o final do episódio. O que você mais admira nessa mulher? A lealdade, né? É tudo. Porque, assim, a gente é muito junto, entendeu? Tudo que acontece, eu comunico com a Fabíola, aconteceu isso e tudo, e a gente pensa junto, conversa junto. Ela é a primeira pessoa, quando eu preciso, de me chamar a atenção. Não, tá errado. Não pode. E eu acho que todo homem precisa disso e toda mulher precisa disso também, né? O primeiro retorno é do seu casamento. Não, tá errado. Eu não vou te desmerecer na frente, mas tá errado. A gente precisa corrigir isso aqui. E isso, para mim, é a coisa mais importante, sabe? Porque isso faz o crescimento, né? Eu vejo muitos casais hoje, cada um tá numa página. E o casal tem que estar na mesma página. A gente sempre está na mesma página. Todo livro que eu leio, ela lê. Tudo que eu estudo, ela estuda. Tudo que ela viveu, toda a nossa história junto. A gente viveu a nossa história juntos, né? Então, isso fortaleceu muito. Eu não estou dizendo que existe garantia de nunca ter briga, de garantia. Não, a gente tem discordância, a gente conversa, mas a gente tem algo que chama de missão. A nossa missão dentro de casa existe. A nossa missão é respeito. É um lugar de crescimento a nossa casa, é um lugar de família. Ela escreveu na placa, né? É porque nas empresas, né? Toda empresa tem uma missão. Sim, Toda uma empresa valores. que está em crescimento, missão, valores. E a nossa família, desenhou a missão da família juntos. Que legal. Nós desenhamos a missão. Deixa eu mudar para cá. Nós desenhamos a missão da família, criamos a missão da família, sentamos à mesa. Essa missão, ela muda com o tempo, mas tem a plaquinha lá em casa, uma no quarto de cada filho. E uma que fica bem perto da nossa mesa de jantar, né? Que a nossa casa é um lugar de relaxamento, de tranquilidade, de amizade, de respeito, né? E de... esqueci agora. De respeito e de servir. Quem serve aos outros serve a Deus. Uau. Então, a gente sempre busca fazer os meninos viverem essa missão. Então, se a minha casa é um lugar de relaxamento e tranquilidade, como é que eu vou gritar com meu filho? Né? Se é um lugar de alegria e divertimento, como é que o tempo todo eu vou estar com raiva, brigando, chamando a atenção dos meus filhos, não elogiando, né? Quando meu filho desce da escada para tomar café, ao invés de elogiar, escovou o dente, arrumou a cama, eu sempre foco naquilo que ele tem que fazer, que é a função de mãe. Agora, a missão de mãe, que é fazer ele se sentir o cara especial, elogiar, mostrar a importância, o quanto ele é amado, a gente esquece, né? Eu acho que só posso terminar esse episódio perguntando a tua... se todo mundo pudesse ouvir sabe quando termina um treino? Você alinha todo mundo na parede. Sim. E às vezes você vai fazer um fechamento do treino. E às vezes é o último treino do ano. E seria uma mensagem que chegaria para todas as pessoas. Qual seria a mensagem do Lioto para que todo mundo tivesse um ano de um campeão? 2025, um ano de campeão. Um ano para fazer diferente. Qual seria a sua mensagem? Primeiro a gente entender que a gente não é um ser segmentado. Né? Muita gente segmenta, sabe? A mente é uma coisa, o corpo é outra coisa, o espírito é outra coisa. Quando a gente entende que a gente é um todo e que esse todo precisa estar em conexão o tempo inteiro,
a gente consegue gerar aquilo que eu falei no início, a consciência. E é uma coisa que é a relação mais importante, essa consciência. Por quê? Porque quando você traz isso, você melhora o seu relacionamento na empresa, na sua casa, no seu trabalho, a sua performance melhora. E o que eu diria assim, trabalhar em cima desse lado, do lado espiritual, do lado da mente, da consciência, né? Com certeza tem que trabalhar o corpo, como a gente é um conjunto inteiro, mas que isso não se perca, porque todo mundo que eu encontro, todas as pessoas que a gente conversa, quando a gente fala um pouquinho mais desse lado, né? A gente faz um encontro de casais lá na nossa cidade, né? Uhum. E a gente traz isso e a gente vê que a maior parte está inconsciente, né? Mas assim, e quando a gente olha isso, quando você traz consciência, o perdão aparece. Uau. Né? Porque quando Jesus falou, né, lá no pé da cruz e disse assim, perdoai eles porque Eles não sabem o que fazem. ele estava dizendo, eles estão inconscientes. Então quando a gente olha para o ser humano e vê que aquilo que ele está provocando, aquilo que ele está fazendo é pura inconsciência dele. Se você olhar tudo aquilo que você se arrependeu, né, que passou, poxa, me senti culpado e tudo, você foi para outro nível, você criou consciência daquela situação. Caramba, foi muito ruim aqui com aquele cara, bicho. Fui péssimo, fui mal, tratei ele errado. Você criou consciência, você estava inconsciente. Você não tinha consciência do que você estava fazendo. E por isso você foi aquilo. Então, por isso que é tão difícil julgar, né? Esse cara é mau, esse cara não... Às vezes aquele cara, ele está inconsciente naquele aspecto. Como a gente está inconsciente em muitos aspectos também, senão a gente não estaria aqui. Então, a técnica da novela, né? A observação do ser, a observação dos seus pensamentos, isso para mim foi determinante na nossa vida. No que a gente vem falando, no que a gente vem conversando com nossos filhos, nos nossos alunos. Eu acho que isso é o que eu quero falar para as pessoas. Desperta essa consciência, acorda, despertar. O despertar é a coisa mais importante que você pode trazer. Vamos, senhoras e senhores. Cara, que maravilhoso. Fá, quer deixar uma mensagem final também para as pessoas? Ah, pode ser. Assim, a gente fala muito de ano novo, né? Talvez a gente não deva esperar tanto o ano novo, mas a gente deva buscar a renovação da nossa mente, a renovação do nosso espírito e a renovação das nossas emoções. Eu acho que talvez o ano novo traga um significado da renovação. É como se a gente fosse renascer e buscar uma nova mentalidade, porque essa mentalidade que muitos estão vivendo hoje é a mentalidade que está adoecendo muitos. Então, a minha mensagem é para buscar, existe uma nova mentalidade, existe uma mentalidade que ela conecta com a gente, que ela conecta com o universo de forma vertical. Uhum. E essa mentalidade, ela traz paz, ela traz entusiasmo e traz criatividade para a gente crescer em termos de família, negócio, emoções. Então, a minha mensagem é essa. Buscar de dentro para fora. Que espetáculo, hein, Lioto? Obrigado, cara. Família linda, parabéns pela história de vocês. Cara, fiquei mais fã. Parabéns a vocês como casal. Fá, fiquei teu fã também. Tá? Obrigado. Parabéns demais. E, Lioto, se as pessoas quiserem estar mais próximas de você, como faz pra te encontrar? Obviamente, putz, você é um cara nacionalmente, internacionalmente conhecido, mas, cara, puta, porque eu sei que você tem muita coisa, né, cara? Foi muitos anos de vivência, de aprendizado e tá colocando isso pro mundo. Então, assim, cara, só pense em ter um podcast. Ó, um podcast vocês dois, imagina? Um podcast vocês dois. Pensa com seriedade isso, com calma. Mas, cara, os dois falam bem pra caramba, tem muito conteúdo. Vocês iam ajudar muita gente. Obrigado. Mas como é que faz pra estar mais pertinho de você? Caio, eu desenvolvi uma academia chamada 753, que é baseada no Código do Samurai, né? Que são 7 virtudes, né? Lealdade, o respeito, disciplina, 5 estados de saúde, né? Que é o exercício físico, dormir, comer bem, e 3 estados mentais, que foi os estados mentais que eu te falei, o Mushin, o Zanshin. A nossa comunidade é feito disso. Só que com isso eu trago tudo, né? Eu falo bastante do resgate da família, do resgate do homem, né? Porque a gente acredita muito que tudo isso se perdeu, muitas vezes porque
o mundo levou e as pessoas estão na manada, né? Tá todo mundo indo na manada, o que o mundo tá falando, tá todo mundo fazendo. Então a nossa comunidade chama a comunidade 753 e a gente trabalha exatamente esses aspectos, né? Esses aspectos que são o trabalho da consciência, o trabalho do relacionamento de pessoas, o relacionamento de casal. Nós estamos juntos lá, né? E a gente tem algumas aulas que a gente tá junto lá, eu e a Fabíola. Então, se as pessoas foram no teu Instagram... Tá lá, elas conseguem na bio. Na bio, tá lá. Isso. Vou colocar na descrição. Coloca na descrição também aqui desse vídeo a comunidade desse casal nota 1000 e também o Instagram do Lioto para você acompanhar e não perder nada, porque é um cara que tem um conteúdo junto com a esposa dele aqui sensacional. Vocês viram aqui, quebrou um pouco o protocolo, né? A produção ficou... Dividimos né? o microfone. Foi ponto alto aqui. Obrigada. Tá? E eu torço pra vocês, ainda mais, tenho certeza que a vida tá reservando muitos títulos mundiais pra vocês dois. Parabéns pela história, inspirou demais aqui a galera do Como Você Fez Isso. Eu espero que vocês voltem mais, mas eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Obrigado, Caio, que eu agradeço a oportunidade. Admiro muito o seu trabalho também, parabéns pelo que você tem feito. E num próximo momento a gente se encontra, nem que seja pra jantar. Pô, você faz nem que fazer um treino. Falei, putz, aí ferrou. Gente, até a semana que vem, fica com Deus e tchau, valeu!